esposa que tem uma mucama em casa, etc. Então, é uma decorrência disso, é uma permanência, obviamente. Inclusive, é uma categoria de trabalho que foi discriminada aí na Constituição Federal, em relação aos direitos, outra discussão, mas é uma decorrência, né? É uma permanência. Então, esses meninos negros que começaram a povoar esse centro, começaram a ser alvos de uma política muito específica. Essa biopolítica, como dizia Foucault, essa política não mais faz morrer, sim deixa viver aqueles que querem, né, por contraposição. E daí vem, em 1927, o primeiro código que trata dessas crianças, desses problemas, desse criminoso impotência, que é a criança, que é o Código de Menores. Já não é mais um incapaz, criança adolescente, qualquer coisa do gênero, né? Em relação realmente ao direito penal. Ele é menor, não pode ser punido, então é um Código de Menores. Já faz a relação, classifica em relação ao Código Penal. E já pula também direto do outro código, de 1999, do outro Código de Menores, né? Não vai dar tempo para toda essa biografia, essa evolução do código. Mas esses dois códigos têm uma coisa em comum, que eles falavam que considera-se como irregular a situação de uma criança que possuísse uma família desestruturada. Esse é o termo, né? E daí eu fui ver o que seria essa família desestruturada. Então, para o legislador, para o juiz de 1929, do primeiro código, de 1927, do primeiro código, família desestruturada eram duas. Uma, daquela que tem algum problema de pobreza acentuada, ou daquela que tem ociosidade voluntária. Os negros que não queriam trabalhar porque não queriam mesmo. O negócio era capoeiragem, etc. Essa era a primeira. E a segunda era daqueles que tinham alguma passagem policial por capoeiragem, vadiagem ou congênero. E, pô, legal, né? Daí fui ver lá. Legal, não, fui ver. E realmente o Estado pegava todas essas crianças que eram de famílias desestruturadas, inclusive que não tinha pai. Se o pai foi preso ou se o pai morreu, etc., segundo eles, não haveria a possibilidade de ter o pátrio e poder. Porque não existe pátrio, poder sem o pátrio, sem pátria, sem o pai. Então, a família monoparental, que a gente diz isso, não poderia existir, porque a mãe não poderia ter um filho, já que não tinha o pátrio, não tinha o pátrio e poder. Então, aí, obviamente, é uma política de contenção e uma política de criminalização da pobreza, evidentemente. A família que é pobre não tem direito a ter filho, porque provavelmente esse filho é um criminoso impotência. E já vindo aqui para o nosso ECA, em 1990, depois da Constituição Cidadã, Democrática e etc., ele muda do paradigma de família desestruturada, já estava queimado, inclusive foi corroborado pela ditadura em 79, para a família negligente. Daí eu trabalhei na Defensoria Pública lá, e a vaga de infância também é por lá e tal, e eu via o perfil das pessoas que perdiam o poder familiar, já não mais o pátrio poder. E realmente também é uma política de continuidade. O mesmo pessoal que não tem condições de arcar com as despesas de ter um filho, ou a família monoparental, que ainda existe, fruto, que se trata de um ciclo, onde você prende o provedor, que no caso é o homem, normalmente, né? Os homens são as vítimas maiores da criminalização da pobreza, da criminalização como um todo, né? E daí fica a família monoparental, a mulher. E essa mulher tem que trabalhar como doméstica ou diarista, via de regra, e deixa os filhos. A criança de 8, que cuida da criança de 6, que cuida da criança de 5. E isso é negligência, segundo o ECA. Como é negligência, essa mulher não tem, né, culhão, né, não tem idoneidade moral para cuidar de uma criança. E daí essa criança vai para uma casa, um internato, e né, dali ela sai com 18 anos, ou sai antes, eventualmente se houver uma adoção. Eu pensei, então, há também a continuidade da criminalização da juventude, da influência da juventude nesse código que se diz democrático e que na verdade é uma verdadeira penitência para as famílias pobres e muito mais para as famílias monoparentais que sofrem com processo de criminalização, que é daquele que diz que a pena não passará da pessoa do apenado, do condenado, sei lá, não lembro agora a letra da lei, mas que de fato passa, todos nós sabemos que passa, e uma decorrência disso é a perda da guarda do filho. O homem é preso, a mulher tem que visitar ele, trabalhar dobrado para sustentar a casa, e já não pode mais cuidar do filho. E, obviamente, todas as pessoas têm o direito fundamental, como entendem alguns aqui, de ter uma empregada doméstica, não é? E não tendo uma empregada doméstica para que cuide do seu próprio filho, ela sim tem que cuidar do filho de alguns outros vestibulares, chega aqui e prepara o discurso da igualdade, e essas pessoas têm que perder o próprio filho.